Evadir, evasão, é pegar os recursos e jogar para fora, não entrar nos cofres públicos, não é verdade? Isso é evasão fiscal. E vocês fizeram uma evasão aqui que ninguém veio. Mas nós vamos falar da elisão fiscal, que a elisão fiscal é a forma do planejamento que a lei manda. Não é que a lei diz que você pode ou não fazer uma elisão fiscal. A elisão fiscal para o administrador é obrigatória, é compulsória. Então, quando o gestor, o administrador, ele estiver fazendo a área de planejamento, que começa lá no objetivo social da empresa, né? Nós vimos isso lá em direito empresarial. Quando ele estiver fazendo uma elisão, não esqueçam, porque é fácil, né? Quando eu quero falar de planejamento de forma legal, eu tenho um Lzão, não é, pessoal? Um Lzão, tá certo? Aí como que é? É um Lzão, é um L grande, pessoal. Elisão fiscal. Porque todo mundo acaba fazendo o xizinho na evasão, porque a evasão parece que é o nome que a gente mais conhece, e é realmente o que mais escuta falar: evasão fiscal, evasão tributária, evasão de aula, evasão de aluno que não vem na aula de planejamento tributário, tudo é evasão, não é? Então é uma palavra que é mais sonora aos ouvidos do indivíduo, e elisão a gente quase não ouve, porque parece que nós estamos falando até errado essa palavra, elisão, né? Mas elisão é o planejamento tributário autorizado na lei, legal. Ele é legal. Mas o que é revisão e planejamento tributário? É a forma de excluir, reduzir e diferir o quê? O fato gerador para um outro momento. Então, excluir é não deixar ocorrer o fato gerador. Porque se não ocorrer o fato gerador, não vai nascer a obrigação tributária. A obrigação tributária, ela só nasce quando ocorrer o fato gerador do concreto. Não é isso que nós aprendemos? Ocorreu o fato, nasce a obrigação. Lembra que nós fizemos uma norma aqui? Que aquele que passar pela porta vai pagar um imposto de R$10. Nós estamos falando do fato gerador? O quê? Abstrato, não é verdade? Que é a hipótese de incidência. É abstrato, pode ou não ocorrer. Mas quando alguém atravessou a porta, ocorreu o fato gerador, ocorreu, ele está obrigado a pagar o tributo, pagar a obrigação principal, ou fazer uma nota fiscal, entregar uma determinada declaração, obrigação acessória. Maravilha, não é? Então, não fazer ocorrer o fato gerador, excluir o fato gerador, é uma forma de planejamento tributário. E é possível a gente fazer isso? É muito difícil, não é? É difícil. Mas se a gente pensar em algumas artimanhas, algumas formas de chegar ao mesmo denominador comum, muitas vezes conseguimos, não é? Eu falei para vocês da fazenda, não falei para vocês? Eu tenho uma fazenda e eu quero vender uma fazenda. Posso apagar aqui? Não é aquela minha casinha lá na Marambaia. Vocês sabem onde é Marambaia, pessoal? É perto da praia, Rio de Janeiro, na beira da praia, só que beleza, né? Mas veja uma fazenda, eu tenho uma fazenda.
essa fazenda custa 10 milhões. Eu quero vender. Se eu vender, eu sou o vendedor. Se eu vender, qual é o tributo que eu vou pagar? 15%, porque é aumento de capital, não é verdade? Aumentou o capital, eu tenho que pagar imposto de renda sobre a alienação da fazenda. E se eu pegar 15% de 9 milhões, vou pagar quanto, pessoal? 1 milhão. Na verdade, é muita grana, eu não quero dar 1,5 milhão quase para o governo, não quero. E a pessoa que está comprando, se eu estou vendendo, porque tem alguém comprando. A pessoa que está comprando, ela está transferindo aquela propriedade para ela, não é verdade? E quando ela transfere o patrimônio para ela, ela vai ser incidente de que tributo? ITBI. Antes de escrever, faça a tradução da sigla e você vai ver que você está errando, não é? Então é um imposto de transmissão de bens imóveis, não é? E a transmissão de bens imóveis, se fosse aqui em São Paulo, né, na cidade de São Paulo, 3%. Só de ITBI. 3% de 10 milhões, porque ele está comprando, né? De 10 milhões, ele vai pagar quanto, pessoal? 10% é 1 milhão, não é? 1% é 100 mil, 3% 300 mil. Ele vai ter que pagar 300 mil de imposto, fora a escritura, não é? Fora o registro imobiliário, que ele vai gastar em torno de 2,5%. Então ele vai gastar mais 250 mil, mais ou menos. Ele vai gastar 550 mil. A fazenda para ele está custando 10 milhões 550 mil. Não é? E o governo vai receber quanto? 1,5 milhão mais 502 milhões da fazenda. O valor total ela está recebendo já? Quanto, pessoal? Quanto o governo está recebendo? Ele vai receber 2 milhões de reais. Se 10 milhões é 100%, 1% é 1 milhão, o governo está recebendo 2% do patrimônio inteiro. Veja só, não é, pessoal? Sim ou não? Sim. Esse comprador fala, eu não compro. Se você não pagar um imposto para mim, eu não compro. Esse aqui fala, também não quero. Vou pagar já 1,5 milhão aqui de imposto de renda, mais 550 mil, eu vou vender a minha fazenda por 8 milhões? Não, também não quero. Pronto, impasse. Mas esse precisa vender. E esse quer investir. Não é? Vamos tentar fazer alguma coisa para excluir esse fato gerador. O que eu já falei para vocês, né, o que nós fizemos? Uma empresa novinha, vamos ter uma empresa novinha. E o que eu fiz? Peguei aqui, completei o capital social aqui, integralizei as cotas dessa empresa com a fazenda de 10 milhões. Não é? Muito bem. Houve alguma tributação para você integralizar o patrimônio? Nenhum. Não existe esse tributo. Nós vimos um tributo desse, pessoal? Vimos algum? Não. Não é? Muito bem. Agora a fazenda, ela é propriedade desta empresa. Não é verdade? Agora eu ponho um anúncio, vende-se uma empresa. Quando eu vendi esta empresa, o comprador fala, eu quero comprar essa empresa limpinha, novinha, e tem um patrimônio que é uma fazenda de 10 milhões. Quando ele compra a empresa, ele está levando o quê? A fazenda. Sim ou não? Sim.
Existe algum tributo para a compra e venda de empresa? Existe ou não? Não, né? Então esse daqui vem e compra a empresa, levou a fazenda consigo. Ele gastou 550 mil? Não gastou. Não é? E esse daqui, ele vendeu a fazenda? Não, ele vendeu a empresa, não é? E sobre venda de empresa, a fazenda aqui, o capital social já era de 10 milhões, eu vendi por 10 milhões, eu tive lucro? Nenhum, também não faz lucro. Não é? São coisas que a lei permite, tem brechas na lei. Se a lei não proíbe, eu posso fazer, não é verdade? Então eu estou fazendo um planejamento tributário de forma de excluir a ocorrência do fato gerador. Porque se excluir a ocorrência do fato gerador, não nasce a obrigação tributária. Não é bacana? Yes, teacher. Of course. Não é verdade? Excluir e reduzir, pessoal. Reduzir é fácil, não é verdade? Primeiro, se eu modificar. Oi? Notas de melhoria, concessão, expansão. Pode até ser com relação ao imposto de renda, lucro, não é? Lucro real, prejuízo, pode ser. Nós vamos usar uma coisa muito prática, né, pessoal? Eu quero reduzir, eu vou lá e olho o meu objetivo da minha empresa. Quando eu olho o objetivo social da minha empresa, ele fala que eu vou ser uma indústria de parafusos. Indústria de parafuso é genérico. E quando é genérico, a alíquota é maior. Mas então eu falo, poxa, eu não faço parafuso de todo tipo, eu só faço parafuso para porta corta-fogo. Porta corta-fogo, ela é necessária, obrigatória, né, por lei. A alíquota é baixinha. Eu mudo meu objetivo e falo, não, eu sou uma indústria de parafusos para porta corta-fogo. Quanto mais específico for meu objetivo, melhor será a minha alíquota, não é? O meu percentual para pagar o IPI. Reduzir, não é verdade? Sim ou não? Mas ele pode produzir outro? Não, se no objetivo só está aqui, é dele. Mas ele pode produzir parafuso ou dobradiça para porta corta-fogo e para caixinha de joias. Caixinha de joias, isso é supérfluo. A alíquota é maior, não é? Mas veja o que ele fez, ele equilibrou. Ele equilibrou pelo menor e pelo maior. Ele está trabalhando com uma média, não é? Melhor a carga tributária. Sim ou não, pessoal? Sim ou não? Sim. E diferir para outro momento a ocorrência do fato gerador. De vez de eu fazer o fato ocorrer agora, eu posso fazer ocorrer daqui 10 dias. Com relação ao faturamento, nós falamos também, as empresas que trabalham com aqueles tributos cujo fato gerador é periódico. Fato gerador periódico? What is it? Palavra nova. É isso, pessoal. Fato gerador periódico. É aquele que vai ocorrendo. Quando fecha um determinado período, ocorre um fato gerador em concreto. E a partir daquele período, e de todo aquele período, ocorre o prazo do pagamento. 5 dias, 10 dias para pagar. Não é? Isso ocorre com as notas fiscais de serviço. Que eu emito, faço serviço todo dia. Emito uma nota hoje, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Vou emitindo. No final do mês, daquele período de 30 dias, ocorreu o fato gerador em concreto. Fechei todas aquelas notas. E o que acontece? Eu tenho 10 dias para pagar.
o ICMS e o IPI é de 60 dias, não é um período? É verdade. Então, olha lá. Vamos trabalhar no faturamento. Pessoal, todos os vendedores aqui, vocês estão fazendo faturamento, estão emitindo nota. Emitimos nota somente do dia 1º até o dia 20 de cada mês. Do dia 21 ao dia 30, somente pedido, para não perder a meta, não é? Mas eu aviso a pessoa que a partir do dia 21, eu só vou poder entregar o serviço, ou vou entregar a mercadoria, seja o que for, no dia 1º do mês seguinte. O que aconteceu? Ele fechou o mês no dia 30, ele vai pagar o tributo somente sobre 20 dias, não é? De todo esse período, ele vai pagar somente dia 10 do outro mês. Não é verdade? Isso não. Fechou aqui o fato gerador e ele tem 10 dias para pagar. Não é? Isso não. Sim, já recebeu de todos os clientes, não é? E ele vai pagar, 10, 20 dias depois. Ele vende a cada 10 dias, né? Uma pessoa paga em 10 dias, vou pagar em 5 dias, vou pagar em 20 dias. Ele recebe o dinheiro e paga o tributo. Não é verdade? E esse período aqui, ele já pode ter recebido, não é? Faturar só no dia 1º. Agora, sobre esse período, ele vai pagar quando? No final do outro mês, 10 dias depois. Olha lá quantos dias ele ganhou desses 10 dias. Ele ganhou 40 dias. 40 dias de porcaria é porcaria. Mas 40 dias de 1 milhão, 10 milhões, 5 milhões, 100 mil, é muitos dias, não é verdade? Eu aplico esse dinheiro no mercado financeiro e eu vou ganhar 1, 2%, eu ganhei. E às vezes aquilo que eu ganho no mercado financeiro é o valor do tributo. O que aconteceu? Superávit para a empresa. Sim ou não? Vocês podem ver, quem trabalha com venda ou trabalha numa empresa que tem venda, eles falam isso: olha, o faturamento esse mês é só até o dia 20. Só até o dia 21, até o dia 22. Por quê? Não é por causa de comissão, nada disso. É por causa da tributação. Porque eles vão trabalhar com dinheiro que é do governo. E sabe quem é a melhor pessoa para você dever, pessoal? O governo. Pessoa para vender o governo. Você vai no banco, o banco quer juros. De quanto, pessoal? 5% ao mês, 10% ao mês. Na verdade, é ou não é, pessoal? É um absurdo, né? 500% ao ano é juros. Para dever para o banco e dever para o governo, eu devo para o governo. O governo demora para cobrar. Quando ele cobra a correção monetária, mais juros no máximo de 1%. E se ficar 2, 3 anos, ele ainda dá desconto de 50% dos juros. A correção não, né? Mas eu pergunto para vocês, por que eles dão desconto de 50% dos juros e não dão a correção monetária? Because. Por quê? Porque a correção monetária mantém o poder aquisitivo da prefeitura, mantém o valor do tributo. E os juros é um plus, é uma coisa a mais. Nem estava previsto isso lá no balanço dele, né? Lá nas contas do ano dele. Sim ou não? Yes. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Lembram dos juros e da correção monetária? Sim, nós lembramos. Quais são os tipos de
juros que vocês conhecem? Simples e conforto. Quais? Moratório, compensatório e remuneratório. Muito bem, pessoal. Na última prova que teve agora há 15 dias, concurso público da prefeitura caiu. E sabe o que caiu também? Sujeito tributário. Quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo, só isso mesmo. Bico, moleza. Vou falar, meus alunos tiraram de letra isso aqui, ó. Né? De letra. Muito bem, então o que eu queria hoje para falar para vocês, para não esquecerem, porque aquele que errar na B1 sobre planejamento tributário é eletrochoque. Vai chegar, você sabe aquela arma de choque? Entrou no dia seguinte a um choque. Porque não dá para errar isso, não é verdade? Qual é a forma de fazer um planejamento tributário, pessoal? Estou perguntando, é uma pergunta. Cacete, acabei de falar, pessoal. Elisão fiscal. E no que consiste a elisão fiscal? Excluir, reduzir e diferir para outro momento a ocorrência do fato gerador. Pico, hein, pessoal? Vai cair isso na prova, essa não dá para errar. Tem alguém que tem óleo de peroba? Isso é muita cara. Muito bem, pessoal. Logicamente que na semana seguinte da nossa B1 eu vou falar sobre os crimes tributários. Nós vamos voltar nisso que nós temos ainda 3 semanas de aula, porque é matéria da ABBB2. Ouviram? Não quero mais aquela evasão que teve aqui, 2 semanas sem aluno. Que vergonha. Muito bem. Agora nós vamos falar sobre revisão. O que é importante? O que é importante na revisão e no planejamento tributário, pessoal? Primeiro, é saber o que é tributo. E o que é tributo? Eu perguntei as espécies? Eu perguntei as espécies? Não, eu perguntei o que é tributo. E o que é o que é? Aquele que é toda prestação compulsória, pecuniária, em moeda. O que é moeda, pessoal? Moeda corrente. O que é moeda corrente? É aquela moeda que sai correndo e você consegue pegar nunca na rua? É aquilo? Não, pessoal, moeda corrente são os reais, né? É o dinheiro que circula no nosso país. Moeda corrente. Naquela que se possa exprimir. Ou aquela que se possa exprimir, não é? E o que é que se possa exprimir? Quando vem expresso em outra unidade e nós temos que transformá-la em reais. Por exemplo, vocês viajam, chegam lá no aeroporto, taxa de embarque, $80. Você consegue pegar os dólares do bolso ou da cueca, conforme se é político, na cueca, sendo a gente do bolso, não é? Vocês conseguem pegar os $80 e ir lá no banco e falar, aqui está isso aqui para mim? Consegue? Não, o que você tem que fazer? Transformar esse dólar em real e pagar.
falando, sabe o que, pessoal? Que não pode ser decorrente de ato ilícito. E o que é ato ilícito? Um exemplo, nem precisa falar os 5 elementos que vocês são careca de saber. Ato, vontade, negligência, imprudência, imperícia, omissão. Muito bem, ela cola isso, eu venho falando disso no ônibus, no metrô, para decorar. Ela fica pichando os busão aí. Tem post-it, aqueles post-it, tudo quanto que é porta lá de metrô. Fechou? Abre a porta, ela porta. Mas é assim, cada um tem um método de aprender, certo? Uns colando, post-it, todos pichando, todos. Muito bem. Então, não pode ser decorrente de ato ilícito. O que dá um exemplo de um ato ilícito? Não vai, não pode. Multa, né? Multa, o que é multa? Multa. Toda multa é decorrente de um ato ilícito. Vinha voando no meu carro, quando vi pela frente uma placa de 30 por hora, eu estava 70. Multa. Na verdade, o que eu estava? Imprudente. Era a 30 e eu estava 70. Yes ou não? Muito bem. Eu fui lá, o fiscal foi lá na empresa dele, que ele está rindo. Não sei o que ele está vendo aqui, ele está rindo. Não é, Guilherme? Será que você está rindo tanto aqui sozinho e não está aqui dividindo conosco? Não é verdade? Não, tem coisa que não dá para mostrar. Veja lá, pessoal. Eu fui lá na empresa, autuei. Poxa, você não fez nota fiscal, está errado. Tem nota fiscal errada, tem um monte de coisa. Autuei, tem multa. Não é? O que acontece? Isso aqui, essa multa, o que é? É um tributo? Não é. Na verdade, é o que, pessoal? Uma obrigação fiscal, não é verdade? É multa. Vai ter que pagar e acabou. Ato ilícito, não é tributo. Em todo tributo, ainda na definição, deve estar na lei. Por que tem que ter lei? Sem lei, não há que se falar em pagamento ou cobrança, não é verdade, pessoal? Por quê? Eu só estou obrigado a pagar ou a deixar de pagar? Fazer ou a deixar de fazer? Se não em virtude de uma lei. Muito bem. E ainda, pessoal, nós estamos falando dessa definição, que esse tributo que nós estamos definindo, ele deve ser plenamente vinculado a um ente político. Quando eu falo plenamente vinculado, eu estou falando de competência. Sim ou não? Sim. E a competência, nós sabemos que nós temos quantos entes políticos? Forte. Município, Estado, Distrito Federal e União, que são os tributos federais. Não é verdade? Muito bem. Fácil. Bico, não é, pessoal? Bico. Mas eu estou falando da definição de tributo. Então, eu estou definindo de forma genérica. É um gênero. Tributo é um gênero. Se tributo é um gênero, eu já sei que existem espécies. E quais são as espécies que nós conhecemos? São FIPE, taxa, impostos, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições sociais. Pico, né, pessoal? Muito bem. Fica fácil agora eu pegar todos esses tributos, essas cinco espécies de tributos, e dizer quem pode cobrar o quê. Não é verdade aí? É verdade? É verdade ou não é? É verdade. Então nós vimos que todos podem cobrar contribuição de melhoria e taxas. Não é? Sabe uma pergunta
E todo professor adora perguntar sobre taxa. Adora perguntar sobre taxa também. Né? Não fuja regra. Por quê? Porque a taxa é um tributo que nós pagamos para o quê, pessoal? Para o poder de polícia, não é verdade? Sim ou não? O que é poder de polícia? É de fiscalização, não é? Então você vai e pede algo para o Estado, para o município, para o Distrito Federal, para a União, ele te dá uma contraprestação. E essa contraprestação é sempre fiscalizatória. Eu vou pedir um alvará. Vamos fazer. Vamos fazer aqui no terreno primeiro. Vocês já querem ir lá na minha casinha? Razão. Eu fui, comprei um terreno. Não é? Comprei um terreno, na compra eu sei que eu já paguei IPTI, não é verdade, pessoal? E paguei taxas de registros, né? Já só comprou o terreno. E acabou por aqui? Não, porque eu já estou pagando agora IPTU, porque esse imóvel é urbano, tá certo? IPTU. Aí eu vou lá, vamos construir aqui. Fui construir na orelhada. Fui lá, fiz uma casinha. Lá na Marginal. Até Chavita. Olha, genérico, é tão quente, já falo. Tem árvorezinha com a rede. Mas nós construímos, nós construímos preservando a árvore. E aqui tinha uma varanda. E a rede. E os cachorrinhos? Gente, era tinha cachorro, tinha tempo para cuidar dos cachorros. Uma varanda. Maravilha. Aqui tinha um morro, os acessos. Morro dentro do terreno. Era mar aqui e montanha aqui. Chamozinho. Mentira, só fiz 4 filhos. Se ficasse mais lá, faria 10. Romantismo só, na verdade. Era bem apertadinho aqui. Eu fiz a casinha aqui na Marambaia. Vocês sabem onde fica a Marambaia? Fiz aqui. Cheguei lá para construir, fui até a prefeitura de Marambaia. Mas, quando cheguei lá na prefeitura, falei, olha, eu vou construir uma casinha aqui na planta. Olhou a planta, tinha 60 metros quadrados. Ele me deu um alvará para construção. E para me dar o alvará, eu tive que pagar uma taxa. E ele começa a fiscalizar, para ver se eu só vou construir os 60 metros. Mas eu terminei de construir a casa, 60 metros, tudo bonitinho. E agora? Acabou? Não, não é verdade? Para construir, eu precisei de 2 coisas. Ou eu construí com uma pessoa jurídica, ou com pessoa física, não é verdade? Yes ou no? Yes. Se eu construir com uma PJ, ela emitiu a nota fiscal de serviço, não emitiu, pessoal? Sim ou não? Sim. Se ela emitiu uma nota fiscal de serviço, ela que pagou o ISS, não é verdade? Pagou o ISS, ela pagou o ISS. Eu pego essas notas e chego lá e vou no INSS, que é na contribuição social, e falo, olha, eu tenho todas essas notas de serviço, eu preciso pagar a contribuição social previdenciária. Vou lá, paguei a contribuição social previdenciária, peguei tudo isso e levei aonde? Na prefeitura de novo. Para quê? Para ela me dar o alvará de conclusão da obra, que se chama ABITSE, não é? Alvará de conclusão. Novo alvará? Novo alvará. Eu paguei
paguei a nova taxa. Com essa taxa, com esses impostos, com a planta, com o alvará de construção, eu levo lá no registro de imóveis para averbar que nesse terreno lá em Marambaia, agora tem uma casinha lá na Marambaia. Fica averbado. E quando averba, a função social do terreno, eu vou continuar pagando IPTU, mas mais barato. Terreno é um preço caro, você não está dando função social. Quando você constrói para você morar, o tributo é pequenininho, não é verdade, pessoal? Bem pequenininho, quase zero. Muito bem. Mas faz de conta que eu não construí com a PJ, eu construí com a PF. Preciso pegar e na prefeitura falar, eu construí 60 metros, só com pessoa física, ele vai emitir a guia do ISS. Aquele serviço que foi feito, não é? Mão de obra, serviço, tem que pagar. Pago, aí eu vou no ISS, depois eu tiro a conclusão, depois eu registro, e está tudo feito. Pagamos um monte de coisa. Não é verdade? Mas aí chegou uma hora, lembra que eu falei para vocês que isso aqui era um ninho de amor, pessoal. Era pequenininho, era uma gracinha bonitinha, a gente tinha que ficar se roçando de noite, filho, um filho atrás do outro, aumentei, fiz um puxadinho, o segundo puxadinho, o terceiro puxadinho, o quarto puxadinho, e veio a sogra, veio o quarto, um jeito. Daí, isso que era 60 metros, foi aumentando, ficou quase 150 metros. A prefeitura foi lá, tirou uma fotografia e falou: ô, seu Pedro, pode vir aqui, está irregular o seu imóvel, vai lá, multou. Quando multa, a multa é tributo? Não. Obrigação, ato, né? Ilícito. Aí eu fui lá e regularizei. Para regularizar, eu precisei fazer tudo isso de novo, não é? A planta, o alvará, a regularização do ISS, a regularização do INSS, paguei a taxa, consegui o alvará de conclusão, agora consta o registro de imóveis que essa casinha agora tem 140 metros quadrados. O que acontece, pessoal? Eu não estou mais pagando sobre 60. O meu IPTU, que era pequenininho, função social, os pobrezinhos moravam lá nos 60 metros, aquele bando de gente. Agora não, agora você mora numa casa melhor, não é? Embora parecia um cortição, que era porta protelada, mas é grande, não é? Vou pagar mais. Por quê? Então quando era 60 metros, eu pagava menos. Agora que é maior, eu pago mais. Sim, porque é capacidade contributiva, na verdade. E ele usa a aplicação da lei de forma desonoria. Quem pode mais pagar mais, quem pode menos pagar menos. Na verdade, mas todo mundo vai pagar. E é zorro. Muito bem. E sabe o que aconteceu, pessoal? Lembra que eu falei para vocês? Eu fui lá e falei: isso está muito feio agora eu tenho um pouquinho mais de dinheiro, eu vou construir uma casa melhor, bem arrumada, não é? Fui lá e demoli. Para demolir, o que acontece, pessoal? Precisa de mão de obra? Sim. ISSQN de novo. Precisa de alvará de demolição, ISSQN, pagar o INSS. Terminou de demolir, precisa do alvará novamente e precisa ir lá fazer o registro. Aí aparece que agora eu só tenho. Aí eu faço uma nova planta. Fiz uma nova planta, aí faço uma casa bacana, maior, né? Todos os quartos virados para a parte de trás, aquele salão enorme, né? Porta bonita. Lá no fundo da casa, todas as janelas viradas para lá, com uma piscina, um pomar, está linda a casa. Agora a casa tinha 200 metros, paguei mais, não é? E eu construí de novo, alvará de novo, ISSQN de novo,
INSS de novo, alvará, habite de novo, taxa de novo, registra tudo de novo. Então veja que a prefeitura cobra sempre. Sempre. Viu que sempre eu estive sendo fiscalizado? Quando ele não fiscalizou pelas taxas, ele fiscalizou porque ele fotografou por satélite a cidade. Porque a maioria das pessoas aumenta uma coisinha lá, uma coisa aqui, não é? E a prefeitura aproveita, multa. Fotografou, multa, a pessoa vai correndo regularizar. Pagou a multa e ainda vai ter que regularizar, pessoal. E na regularização aumenta sempre um pouquinho a mais lá no IPTU. Ele vai receber pelo resto da vida. Não é bacana? Yes. Bacana, né? A gente sabe tudo isso. Gente, eu estou morrendo de calor aqui, né? Vocês não estão? Olha, eu já fui vacinado da gripe, da tuberculose, de tudo. Vamos ligar pelo menos 2. Mas veja, aí está essa casa. Mas eu resolvi sair do Rio de Janeiro, não quero mais nada lá, estou longe, não é? Vendi o imóvel. Quando eu vendi, o que aconteceu, pessoal? Imposto de renda, não é verdade? Sobre o lucro, quanto eu paguei, quanto eu investi e quanto eu vendi, não é? Como funciona? Eu comprei por 100, investi em novas obras, melhoria, aumento, gastei mais 100. Então esse imóvel no meu patrimônio, ele custa 200, mas eu vendi por 1 milhão. Então menos 1 milhão, eu vou ter que pagar o lucro imobiliário de 800 mil. Certo? Sim ou não? Como controla, professor, a questão do gasto com a construção? Nota fiscal, você não teve que pagar aquele monte de imposto lá? Tem que ter nota, não é? Com a nota você justifica o seu imposto de renda. Né? Você vai aumentando. Mesmo agora, nesse meu apartamento aí, quando eu comprei por um preço, reformei inteiro, aumentei o preço. Porque se um dia eu vender, vai diminuir o imposto de renda. Sempre que eu vou fazer alguma coisa agora, novamente, reformei lá um pedaço, não sei o quê, aumentei o meu imposto de renda também. Já pensando que se eu vender daqui a alguns anos, certamente eu vou vender, estou estilo casando, porque não fez norma, só para mim café, e o cachorro mais querido. O que vai acontecer? Eu vou ter que vender, para vender eu não quero pagar o imposto de renda. Não é verdade? Sim ou não? Mas veja lá, eu vendi, eu paguei o imposto de renda e quem comprou pagou o ITB e vai continuar pagando o IPT. Não é verdade, pessoal? Sim ou não? Sim. Mas fazer conta. Quem era o dono dessa casa era o João. Eu comprei e não passei escritura. E o João morreu. E agora, pessoal? O João era solteiro, era só ele. E o que acontece? Herdou, quem herdou foi a mãe. Mas eu preciso de escritura. E agora? O que eu faço? O espólio vai ter que passar a escritura para mim, não é? Se ela abrir o inventário e falar, olha, o espólio já vendeu isso, já estava vendido, é só passar a escritura, simplesmente alvará, passa a escritura para mim, eu pago o ITBI, para tudo certo. Mas eles não informaram nada, deixaram para lá, não esqueceram que tinha vendido, eu não sabia que ele tinha morrido. Começa o que, pessoal? Sucessão, não é? Esse imóvel vai ter que passar para alguém. E quando passa para alguém, ele paga o quê? ITCMD, não é verdade? 4% para o Estado. Não é? Pagou e transferiu para o nome dos herdeiros. Os herdeiros chegam, poxa, mas esse imóvel está vendido, e agora? Agora os herdeiros precisam passar a escritura para o quê?
E o Pedro vai pagar o ITBI de novo. Sabe o que aconteceu? Os herdeiros pagaram sem necessidade. Não é verdade? Se tivesse se atentado, não pagaria. Isso se chama planejamento tributário. Muito bem. Nós vamos falar de uma outra coisa agora. Nós falamos disso daqui, pessoal, que é o maior sonho das pessoas, é ter o seu imóvel próprio, na verdade. É o primeiro sonho do Brasil, quase todo mundo quer a sua casa própria. Mas nós temos o segundo sonho das pessoas. Qual é? Carro. É o carro. O pessoal gosta do carro. A torneira desenho industrial. É um automóvel, pessoal. Um automóvel. A frente aqui é o farol. Então vou fazer o sentido. Muito bem, pessoal. Um automóvel. Vamos falar de um automóvel 0 km. Primeiro, né? Eu vou numa loja, gostei daquele modelo, eu vou lá e comprei aquele carro. Aquele carro custa R$40 mil. Carro popular, né? Chegou na loja e falou: eu quero comprar esse carro. Ele falou: tá bom, está aqui a nota fiscal, R$40 mil, mas para você retirar esse carro, você precisa efetuar o pagamento dos tributos. Quais são os tributos para a aquisição de um veículo? Primeira coisa, IPVA. O IPVA, se você comprou em janeiro, você vai pagar 4%, 3% sobre o valor do carro, que ele é válido para 12 meses. Mas o governo só parcela em 3, não é? Eu fui lá e paguei em janeiro, paguei inteiro, paguei os 3%, 2% por parte do carro. Não é? O que mais eu pago? Paguei o IPVA, já posso pegar o carro? Não, eu preciso fazer um licenciamento. Boleto é imposto. Boleto é imposto. 72. Licenciamento. Não vamos falar do financiamento, não é? Estamos comprando à vista. À vista, pessoal. Pobre já foi na época da Marambá, ela não conhecia. Agora é à vista. 60 meses é meu carro, minha vida mesmo. Veja, vocês sabem que quando reformaram aqui o prédio, que fizeram a coordenação, aquele outro casinho, né? Eu continuo lá, minha coordenação minha boa, porque parecia um puleiro, pelo amor de Deus, meu Deus, que lugar horrível. Ainda não basta ser pequeno, é 2 juntos. Meu Deus. Mas tudo bem, paguei o licenciamento, ele foi lá, licenciou, me deu, né, o documento do carro, o emplacamento, tudo certinho, né? Maravilha, paguei, ando com o meu carro. Nós passaram-se 6 meses, eu quero vender esse carro, não é? Geralmente não existe imposto de renda para carro, porque ele só desvaloriza, não é? Ele só desvaloriza. Muito bem,
Mas, quando chegou, eu comprei em janeiro, e quando foi em julho, eu vendi. Quem comprou tem que pagar o quê, pessoal? Vai pagar o IPVA? Já pagou? Vai pagar o IPVA ou não? Eu paguei à vista o IPVA. Janeiro, fui lá, pá, deu só o exercício. Eu tenho que pagar? Posso ter que pagar, sim. Eu posso vender e falar, olha, eu paguei o IPVA por 1 ano. Eu só usei 6 meses, a outra metade você vai ter que pagar. É que hoje ninguém faz isso, está se desfazendo, ninguém liga. Mas o IPVA é 12 meses. Porque se eu chegar em julho e for comprar um outro carro zero, eles me cobram somente pro rata. Por período, né? Dividido, não é? Por rateio de mês. Ele vai pegar lá os 3 vezes 4, R$1.200, dividir por 12 meses e multiplicar por 6. É o quanto será o meu IPVA, proporcional ao tempo que eu vou utilizar dentro daquele ano. Certo, pessoal? Bem demais eu tenho que pagar. Vou ter que pagar a taxa de licenciamento, taxa de transferência. Seguro obrigatório, seguro não é tributo, não é, pessoal? Seguro não é tributo. Mas, se passaram-se 4 anos, 2 anos, eu sou obrigado a fazer a inspeção veicular, que também é uma nova taxa. Professor, mas não tem mais inspeção veicular? Tem sim, está suspensa só, porque não tem ainda a empresa que vai fazer esse serviço, não é? Então tem que pagar uma nova taxa. Tá certo, pessoal? Então veja que sempre nós estaremos pagando o IPVA, depois de 20 anos de fabricação do automóvel, ele é isento. Isento o IPVA. E o licenciamento é isento? Não. Porque ele vai fiscalizar. Licenciamento é taxa e ele vai fiscalizar se o seu automóvel tem condições de continuar andando nas ruas da cidade. Certo, pessoal? Se ele pedir o cancelamento do chassi dele, ele não precisa pagar, mas também ele não pode circular. E o colecionador circula. Geralmente o carro tem mais de 20 anos, ele não paga o IPVA, não é? Mas ele paga os licenciamentos para poder depois dar lá desmontar. Certo, pessoal? Sim. Geralmente o colecionador não vende, né? Mas se ele vender, ele vai pagar o preço de venda assim, não é? De lucro, né? Coisa antiga e tal. Certo aqui, pessoal? Eu pergunto uma coisa. Olha aqui. Questão de prova. E andando com um automóvel, eu não. Eu dirijo bem, né? Mas alguém veio dirigindo e bateu. Pum! Amassou o automóvel. Logicamente, zeloso, né? Eu vou levar o meu carro no mecânico, não é verdade? Para ir arrumar, não é verdade? Nós temos 2 tipos de trabalhadores, né? A PJ e a PF, não é verdade, pessoal? Sim ou não? Sim. Aí eu fui lá, levei para o mecânico. O cara que trabalha lá do lado da minha casa, ele faz lá no porão da casa dele mesmo. Fui lá, martelinho de ouro. Falei, ficou ótimo, quanto é? R$100, não é nada. Eu tirei do bolso R$100 e dei para ele. Não é, pessoal? E o que eu estou fazendo? Merda, evasão fiscal. Na verdade,
Porque eu não estou pagando imposto, ele não está pagando imposto, nós estamos fazendo uma evasão fiscal. Não é verdade? Mas se ele for uma pessoa física, um autônomo, não, eu estou aqui, dou a notinha, dou o recibinho para você, ótimo, me dá, eu tenho garantias, não é verdade? Eu tenho garantias, tenho recibo, eu posso cobrar dele. Não é? E se é uma pessoa jurídica, se for uma pessoa física regular, um autônomo, certinho, o que ele vai ter que pagar? Ele recebeu logo sem ponto, ele vai pagar o quê? O quê? Qual o imposto? ISS que ele prestou o serviço, ele que pague. Não é verdade, pessoal? Muito bem. Mas eu fui numa PJ, uma empresa lá direitinho, ela fez lá o serviço e ela me cobrou, me deu uma nota fiscal de serviço e cobrou R$200. Não é? O que nós temos que pagar aí? Eu vou pagar alguma coisa? Não, somente o serviço lá, os R$200, não é verdade, pessoal? E a empresa vai pagar alguma coisa? Sim. Vai ou não? Sim. Sim, vai pagar o ISSQN, pessoal. Quando? 10 dias após o fechamento do mês, porque esse fato gerador, ele é o que, pessoal? Periódico. Lembram disso? Olha, de uma coisinha de nada, uma batidinha de nada, olha quanta coisa a gente pode falar, pessoal. E vai cair na prova. Se alguém fizer uma pergunta no dia da prova para mim, vai sair vai num tapa aqui, na porrada. Vocês estão ouvindo? É na ignorância. Estou explicando aqui, suando. Muito bem. Fácil. Muito fácil. Professor, isso é bico. É isso que vai cair na prova? Yes, é isso. Mas veja só. Olha quanta coisinha que nós falamos, né? Eu vou por aqui um monte de coisinha que nós falamos, pessoal. Nós falamos de elisão fiscal, nós falamos em IPDI, falamos em taxas, falamos em IPVA, falamos em taxas, falamos em IPTU. Falamos ou não falamos, pessoal? Sim. Falamos do ISSQN, falamos no imposto de renda, INSS, que é contribuição social, né? Não falamos sobre um monte de coisa, pessoal? Olha quanta coisa eu posso perguntar somente sobre dois sonhos de consumo: o imóvel e o automóvel, não é? Eu posso perguntar que naquela transação lá dos imóveis lá, pagou o que, pessoal? ITBI, né? Qual o fato gerador do ITBI? Qual é a competência do ITBI? A competência municipal, não é verdade? E qual é a espécie desse fato gerador? É instantâneo, não é? Qual o tipo de lançamento desse tributo? Por declaração. Não é verdade, pessoal? Veja só, uma historinha de nada tão singela, tão romântica. O quanto nós temos que... Só um minuto. Veja, numa comprinha qualquer, de um automóvel, de um imóvel, quanta coisa que eu posso perguntar. Sim ou não, pessoal? Sim. Muito bem. E é disso que eu quero que vocês me contem. Porque o que vai cair nesta prova
eu vou falar sobre os bens, eu vou falar sobre o imóvel, eu vou falar das pessoas que morreram, das pessoas que estão recebendo herança. Porque nós só estamos falando sobre enriqueceria também, né? Imposto de transmissão pela causa mortis ou pela doação. Se eu receber algo porque alguém morreu, eu sou herdeiro, pago 4%. E se eu receber em doação alguma coisa, eu também pago 4%. Certo, pessoal? Professor, se você não tivesse dinheiro no caso da herança? Se você não tiver dinheiro, você não recebe herança. não recebe herança. Eu sei que você disse Fica lá em nome do morto, né? Fica lá em nome do decujus. Por isso que hoje muita gente faz um testamento e deixa uma continha poupança, uma aplicação, um fundo intocável, que é somente para a regularização do inventário. Porque, veja, tem clientes aí que tem 100 milhões de patrimônio. Ele é rico, ele não tem muito dinheiro, ele tem muito patrimônio, muitos imóveis,